primeira infância, do 0 aos 5 anos, de algumas pessoas até os 7 anos, a gente tem a dependência positiva. A gente vive a realidade dos nossos pais. E olha só que interessante para todos vocês que estão aqui assistindo. Todos nós fomos criança, todos nós tivemos 7 anos um dia. Todos vocês que estão aqui me assistindo, eu quero que vocês agora recebam essa informação. Esses do 0 aos 7 anos, tudo que a gente recebeu da vida, do externo, dos pais, tudo isso. A gente não tinha a informação, a gente não sabia de nada da vida, a inocência, mas nós, pelo Espírito, sabíamos de tudo, sempre sabemos de tudo, pelo Espírito, pela dimensão 5 e acima dela. Então, tudo que eu recebi do 0 aos 6 anos, aos 7 anos, nessa idade, tudo que eu recebi foi tudo indexado em forma de energia. Tudo que a gente recebeu nessa primeira infância, ela foi, deixa eu arrumar aqui, ela foi recebida como energia, percebe? Como energia em vez de informação. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, quando uma criança de 0 aos 7 anos, ela foi agredida, ou de alguma forma ela foi abusada, essa informação do abuso, ou da agressão, ou de qualquer coisa que essa criança recebeu nessa primeira infância, ela não recebeu como informação, ela não tem essa instrução. Ela pega e recebe em forma de energia. Por que eu estou falando isso? Porque fica gravado, indexado no nosso corpo, na nossa mente, essa energia da agressão, do abuso. E a gente não sabe, a gente não tem a informação desse trauma. Então, prestem atenção que eu vou falar agora para vocês. Todos os traumas que eu recebi, que vocês receberam nessa vida, do 0 aos 7 anos, todos eles, a maioria praticamente, a gente nem sabe, não lembra, não sabe nada sobre ele. A gente não tem informação desses traumas. Porque eles vieram e foram indexados pela nossa mente racional em forma de energia. Como eu guardei todas essas informações, esses traumas em forma de energia, eu só vou conseguir curar depois que eu, na minha fase adulta, quando eu estiver passando por processos de catarses. Mas enfim, então essa primeira fase da nossa vida, falando sobre ego, essa primeira fase, a gente está falando da primeira infância, a dependência positiva, anotem aí. Depois da dependência positiva, depois da primeira fase da criança, da dependência positiva, a gente entra em autorreconhecimento. Presta atenção. A gente entra em autorreconhecimento, que é entre os 7 aos 15, 18 anos ali. Essa fase é mais longa, que varia entre a adolescência e a fase adulta. Essa fase do autorreconhecimento, a gente está saindo da aba dos pais, a gente está se descobrindo na adolescência e nós estamos buscando nossa tribo, o nosso pertencimento, o nosso bando. A gente quer se sentir importante, valorizado, amado, pertencente. Não tem nenhuma novidade aqui, mas eu quero dizer para vocês que dentro do que eu acessei e dentro do que eu ensino, dentro dessa lógica vertical, eu separei dessa forma. Então, o que acontece? A gente vai fazendo essa parte toda da nossa vida de processos e depois lá então, falando para vocês, a gente tem essa primeira fase da dependência positiva, a segunda fase do auto-reconhecimento, eu procuro o meu bando, isso eu estou moldando o meu ego nisso tudo. E depois a gente tem a fase do autoconhecimento. A fase do auto-reconhecimento, do autoconhecimento, é a fase que a gente já está maduros, aparentemente maduros, e a gente já está buscando a nossa identidade. A gente busca a nossa identidade. Então a gente entra no autoconhecimento. Tudo que eu estou falando aqui, essas fases, esse resumo, é para dizer para vocês que nós sempre estamos trabalhando nossos egos. Eu já chego lá. Então quando a gente entra no autoconhecimento, nessa fase que nós estamos agora, a gente entra nessa fase adulta da descoberta. Do psique, do porquê. A gente está sempre nessa busca. Então a gente saiu da aba dos nossos pais, a gente já se relaciona e a gente carrega um monte de questões com a gente. E aí, nessa parte do autoconhecimento do ser humano, que a gente começa a ter conflito com o nosso ego. É aí que a gente começa a ter nossos conflitos.
E aí eu vou resumir aqui as fases para vocês. Então eu estou no autoconhecimento como adulto, com um monte de questões para resolver, com um monte de trauma que eu trago da infância, que eu não sei que traumas são esses, porque são todos traumas indexados como energia. A maioria dos traumas que a gente tem, eles vêm indexados em forma de energia. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a instrução, a informação desse trauma. Então, isso que vai nos minando e nos travando. E onde é que eu quero ligar essa conversa? Que aí lá na fase da identidade, depois de adulto, né, nessa nossa geração, a gente está buscando o autoconhecimento e a explosão da identidade. Não tem como eu falar de ego para vocês sem eu mencionar a identidade, que é o ponto-chave central. Eu só consigo estourar, arrebentar ou implodir a minha identidade se eu tiver rompido o meu segundo ego. Eu só consigo explodir minha identidade ser uma expressão toda se eu romper o meu primeiro ego da razão. Então, eu estou ali falando sobre a primeira fase da infância, da dependência positiva, depois o auto-reconhecimento, que eu me busco em bando, depois o autoconhecimento, é esse que nós estamos agora, todos nós, né? A gente tem autoconhecimento. Sabe qual é a fase que a gente chega que a gente rompe o autoconhecimento? Essa fase eu rompi, muitas pessoas romperam, a maioria das pessoas que não tem problema com identidade, que tem uma boa expressão, que manifesta sua consciência com o seu coração através do verbo, essas pessoas tiveram a sua identidade explodida. Deixa eu contar para vocês aqui. Como é que tá para vocês, vocês estão entendendo? Então, nós todos aqui, essas pessoas todas que estão aqui, nós todos, e não é ofensa, tá, gente? Não é uma ofensa isso, porque eu também já vivi isso. Tenho 46 anos e há 1 ano e meio que eu rompi de verdade essa minha identidade. Nós todos temos uma identidade implodida. Ela é uma identidade implodida por quê? Porque ela está colada no nosso ego 4D. Escutem o que eu estou falando, a gente está aqui no autoconhecimento, né, nas etapas do ser humano, tá? Do psique do ser humano. Quando eu falo para você que eu ascendi em camada de realidade, que eu encontrei o meu 5D, que eu acendi a minha auréola, a minha superconsciência, e que todos nós temos essa chance, é porque eu fiquei muito tempo em autoconhecimento, testando crenças, fazendo cura, e é infinito, eu não estou pronto. Aí eu rompi a minha identidade, e aí eu fico... Quando a gente rompe a identidade, nesse lugar, a gente olha de cima da camada 5D de consciência, essa superconsciência, é um outro ego, só que é um ego do espírito, o ego do 5D. Quando eu rompo essas camadas, depois do autoconhecimento, eu consigo reconhecer, olhando para baixo, que o meu ego da dimensão 4, a mente é um ego.